aí passou esse tempo, nessa época a gente já estava na igreja, fazendo muitas coisas na igreja, ajudando, envolvido na obra, né? Já éramos líder de jovens na igreja, e a gente fazendo a obra lá. E aí começou aquela vontade, né? Aquela coisinha que a gente começa a sentir falta aqui, né? De alguma coisa diferente. Isso. E a gente entendeu que a gente precisava ter um filho, né? Nós gostaríamos de ter um filho. E aí nós começamos, né? Eu busquei médico, fui fazendo tudo certinho e a gente foi tentando. Demorou um pouquinho, né? Para eu conseguir gerar, mas a primeira gravidez eu engravidei. Essa gravidez foi a mais turbulenta que a gente passou. Porque eu engravidei e antes de eu engravidar, vieram muitas... Eu não sei como dizer isso, mas umas profetadas assim, sabe? Vamos se dizer assim, porque eram coisas que não se cumpriram, eram coisas que não aconteceram, eram coisas que eram do coração do homem. E nós acreditamos naquilo, né? E às vezes nem é por mal que a pessoa faz, às vezes é porque ela nos ama e ela queria que aquilo acontecesse, né? Mas eu tava grávida e eu comecei... A gente foi pra fazer o ultrassom e nós não ouvíamos o coraçãozinho do neném. Daí marcava de novo, a gente não ouvia o coraçãozinho do neném. E aí a gente foi pra fazer o último ultrassom, que foi na Unimed, né? Que a gente foi. E ali realmente o coraçãozinho não bateu, né? E o médico falou assim, olha, você não pode ficar com essa criança. E o médico falou, você não pode fazer isso, porque isso pode causar uma infecção e tudo mais. E falou assim, que a gente precisava fazer a curetagem. Mas tudo bem, saímos dali. Eu lembro que eu saí dali, se eu não me engano foi no outro dia, eu já estava na igreja louvando a Deus, porque Deus já tinha me confortado, eu já tinha entendido. Passou um tempo, mais um tempinho. Vamos tentar engravidar de novo? Vamos, porque o médico falou que é normal acontecer no comecinho e tal, né? A primeira gravidez, a primeira gestação pode, né? Você pode perder o bebê. E aí fomos tentar de novo. Demorou um tempinho também, mas logo descobri que estava grávida pela segunda vez. Só que daí na segunda vez, foi bem pouquinho assim, eu já comecei a sangrar muito e eu abortei. E eu lembro que essa vez, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, o Espírito Santo me levou naquele louvor que diz, te louvarei, não importam as circunstâncias. E eu lembro que ajoelhada no quarto, eu comecei a louvar, chorando. Que eu ia louvar o Senhor, não importando as circunstâncias. E a gente passou por mais esse aborto. Essa vez o Rafa reagiu diferente, né? Ele ficou em paz, ele entendeu que o que Deus tinha ia acontecer na hora, no tempo certo. Bom, aí eu falei, Rafa, vamos procurar um médico. Eu não quero perder mais, né? Porque os médicos falavam assim pra gente, é normal, até 3 abortos no começo é normal. Eu falava assim, não, eu não vou esperar perder mais um, né? Eu quero fazer exame, eu quero saber o que está acontecendo. E aí a gente começou, né? Procuramos alguns especialistas, começamos a fazer muitos exames. O Rafa fez exames, eu fiz exames. E até então estava tudo 100%, estava tudo normal. E aí eu falei pro médico, falei assim, viu, não tem mais nenhum exame que eu possa fazer, né? Tá tudo aqui. Ele falou, não, o único que tem agora fora isso é um exame de genético, um exame genético. Então você tem que procurar um geneticista, né? Para você, se você quiser fazer esse exame. E aí a gente pensou, vai, não vai, vai. Ah, vamos. E a gente procurou um especialista, né, em genética. A gente foi nesse geneticista, conversamos com ele. E ali ele passou alguns exames diferentes que a gente não tinha, que é o cariótipo, que é onde mostra os nossos cromossomos, a nossa carga genética. Sim, né? Sim. E aí fizemos os exames. O exame do Rafa deu perfeitinho. E o meu exame deu alterado. Eu tenho uma alteração cromossômica. Os meus cromossomos trocaram os pedacinhos. E até o médico brincou, né, com o Rafa. Eu lembro quando ele foi dar o resultado, ele falou assim, viu? Tem certeza que ela é normal? Porque aqui tá falando que ela não é normal. Então, na verdade, a minha carga genética mostra, né, que tem ali alguma coisa fora do normal mesmo. E aí, exatamente por isso, por essa carga genética minha ser alterada, todas as vezes que eu ia gerar, eu mandava essa partinha do cromossomo,
né, que acontecia o aborto. Era exatamente por isso, né? O diagnóstico era: vocês não vão conseguir gerar um filho, ou se vocês conseguirem chegar até o final da gestação e gerar, vocês vão ter um filho ou uma filha com sérios problemas físicos, mentais, podendo ser até que fique vegetando. Então, aquilo para nós foi assim um baque. Só que aí vai passando esse tempo, né? E a gente foi deixando na mão de Deus, até que um dia nós resolvemos parar de evitar, né? Eu parei de tomar remédio e a gente deixou, né? Oramos e deixamos Deus agir da forma que Ele quisesse. Minha mãe achou uma loucura, mas eu deixei. Porque no fundo do nosso coração, né, lá no fundo, a gente sabia. E eu tinha certeza que eu ia gerar. E nós deixamos na mão de Deus. E quando a gente menos esperava, literalmente, quando a gente estava lá infiltrado, assim, sabe? Cheio da presença de Deus, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus, a gente descobriu. E aí quando a gente descobriu, eu não sei nem explicar a sensação que a gente teve, porque foi uma alegria e foi um medo. E a gente combinou que a gente não ia contar pra ninguém ainda, porque nessa época já fazia muito tempo que a gente queria ter filho. Então, as pessoas da igreja, os nossos amigos, muita gente sabia, muita gente já orava por nós, né? Nós fizemos vários propósitos de oração com pessoas da igreja, tudo. Então, as pessoas já sabiam disso. Então, quando a gente descobriu, o que a gente combinou? Não vamos contar pra ninguém até o dia que o coraçãozinho bater. Por quê? Até então, nós nunca tínhamos ouvido o coraçãozinho bater de nenhum, né? E aí nós entramos num propósito de oração, contamos para os meus pais, né, que na época já eram pastores, os pais do Rafa, e nós começamos a orar nesse tempo, até o dia que a gente ia fazer o ultrassom. E oramos, e aí então a gente foi fazer o ultrassom. E daí no dia do ultrassom, a gente ouviu aquele som, sabe? E eu lembro que a gente saiu daquela sala chorando, de alegria, né? E foi um dos sons mais lindos que eu já ouvi. Acho que foi um dos sons que eu mais esperava ouvir, né? Que nas outras gestações eu não ouvi. Só que a partir daí, não foi um mar de rosas. A partir desse momento, nós vivemos os 9 meses da gestação. Todos os dias à noite, né, o Rafa é presbítero, todos os dias à noite ele ungia o meu ventre e orava pelo Davi. Porque cada exame que a gente fazia dava algum erro, alguma coisa que não tá certa, alguma coisa que não tá bom. Então o primeiro deles dava que o cordão umbilical precisava ter 2 artérias e uma veia. E o meu tinha só uma artéria e uma veia. Então isso significava que o oxigênio podia não chegar. Então podia acontecer alguma coisa com o feto e assim por diante, né? E nisso foram várias coisas. O Davi estava com 3 voltas no pescoço do cordão umbilical. No final, o líquido, eu não lembro se estava mais ou a menos, mas eu sei que estava totalmente alterado. Então assim, nós vivemos esses 9 meses. Ao mesmo tempo, naquela euforia que eu estava carregando ali, né? O meu filho, mas também naquele medo do que viria, porque a gente não imaginava o que viria. Angústia, né? Exatamente. E a gente não chegou a fazer nem o ultrassom 3D. A gente não quis fazer. O medo do resultado. A gente só quis ver na hora. Nós deixamos para ver na hora. Meu Deus. Para conhecer o Davi na hora. Só na mão, né? E aí chegou então, né, o tão esperado dia do nascimento do Davi. Nós marcamos, teve que ser cesárea, por causa de tudo isso, né? E aí a gente foi pro hospital, que é onde tem o vídeo, né, que eu contei pra você. Sim. A gente foi pro hospital e tudo marcadinho, tudo bonitinho. Eu lembro que a gente ganhou, olha pra você ver como tudo é Deus. Um fotógrafo nos presenteou, sentiu de nos presentear com um vídeo do nosso parto. Mas aí eu pergunto pra você, eu fui bem ousada, né? De deixar ele filmar tudo, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia como o Davi iria vir. Como ele iria vir fisicamente, a gente não sabia.
E aí a gente deixou, ele foi, filmou. Tanto é ele que fez o vídeo, né, pra gente. A gente tem essa lembrança tão gloriosa, Tão né? linda. Tão linda do nosso milagre. E aí isso tudo foi filmado. E eu me lembro que no momento do parto mesmo, né? Quando o parto foi acontecer, eu tava ciente de tudo, né? Porque é uma anestesia que a gente consegue estar ali. O Rafa tava do meu lado. E eu escutei aquele chorinho. Aquele chorinho rouquinho. Aquele chorinho rouquinho que eu nunca mais vou esquecer. Que é o choro do Davi. E o Davi nasceu. E o Rafa pegou ele, o Rafa que viu primeiro. E entraram com o Davi pra dentro. E o Rafa veio e me deu um beijo na testa. E me disse assim: o nosso filho, ele é lindo. Ele é perfeito. E aquele, sabe, aquele peso, aquele medo, eu pude respirar e pude me alegrar. E o Dr. Dorival, que é o médico, o nosso médico querido e amado, ele falou assim pra mim. Ele começou a me costurar, né? Ele é muito calmo, ele é uma benção. Ele começou a me costurar conversando comigo. Ele falou assim: Ju, eu não entendo. Você não vai acreditar no que eu tô vendo aqui. Sabe o que eu tô vendo aqui, Ju? Eu tô vendo aqui que... Eu não sei como você gerou. Eu tô vendo aqui que você tem mioma e você tem endometriose também. Ai, meu Deus. Eu não sei como esse filho foi gerado. E só naquele momento que eles Ele descobriram. descobriu. E aí eu falei, eu sei, doutor. O Davi, né? Ele nasceu porque ele é um milagre de Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que trouxe ele ao mundo. Independente do homem falar que daria para vir ou não.